Olá pessoal, bem-vindos a mais uma aula de Cálculo 2. Nesta oportunidade vamos a estudar as integrais triplas em coordenadas esféricas. Bem, esse sistema de coordenadas esféricas é importante porque permite simplificar o cálculo de uma integral tripla em regiões limitadas por esferas ou cones. Então, vejamos o nosso sistema de coordenadas esféricas, como é definido. Então, o sistema de coordenadas esféricas vai representar um ponto no espaço tridimensional através de uma tripla ordenada de números reais. E essa tripla de números reais, essa tripla ordenada, é indicada com essas letras Rho, θ e Φ, onde, bem, temos nosso ponto P do espaço. A primeira coordenada esférica vai ser a distância da origem até o ponto P. Então, essa é a primeira coordenada esférica. Depois, a segunda coordenada esférica, θ, é o mesmo ângulo que nas coordenadas cilíndricas. Lembrar que tínhamos o sistema de coordenadas cilíndricas, era indicado por R, θ, Z. Então, o θ das coordenadas esféricas é o mesmo θ das coordenadas cilíndricas. Isto quer dizer que o θ é obtido da seguinte maneira: a gente projeta o nosso ponto P sobre o plano XY e temos essa projeção, temos esse segmento. Logo, o ângulo θ é determinado pelo eixo positivo da X com esse segmento OP'. E finalmente, a terceira coordenada esférica, Φ, vai ser um ângulo que varia de 0 a π, e esse ângulo é aquele ângulo determinado pelo eixo positivo das Z e o segmento OP, que seria esse ângulo aqui. Tá? Então, note-se que por definição temos o Rho é maior ou igual que 0, porque estamos falando de distância. Bem, θ pode variar, pode ser qualquer número real, mas a gente pode restringir, né? Por exemplo, θ podemos escolher um ângulo que seja de 0 a 2π. Assim, a gente pode trabalhar com essa variação de θ ou podemos deixar de maneira livre, que seja qualquer número real. Tá? E Φ, a terceira coordenada esférica, varia de 0 a π. Bem, então esse é o sistema de coordenadas esféricas e agora vamos ver a relação entre esse sistema e nosso sistema de coordenadas retangulares. Então, a gente toma um ponto P e vamos supor que a gente tem as coordenadas esféricas desse ponto P. A pergunta seria como determinar as coordenadas retangulares desse ponto P a partir das coordenadas esféricas. E a resposta sai dessa figura número 2, fazendo o seguinte, né? Fazendo uso dos triângulos retângulos construídos na figura. Então, primeiramente, o Rho é essa distância, esse comprimento desse segmento. Aqui podemos formar esse triângulo retângulo. Portanto, a coordenada retangular Z vai ser igual a quê? Z vai ser Rho cosseno de Φ. Então, já temos a coordenada retangular Z. Agora, para determinar a coordenada X e Y, note-se que aqui temos esse retângulo vertical. E esse comprimento vai ser igual a R. Mas como estamos nesse triângulo retângulo, a gente pode calcular esse comprimento como Rho seno de Φ. Então, o R vai ser igual a Rho seno de Φ. Tá? Esse é o valor de R em termos de Rho e Φ.
Luego, en el plano XY tenemos ese triángulo rectángulo. Y podemos obtener que x va a ser igual a que eje coseno de teta, ¿no? Esto por coordenadas polares, ¿no? Sería y igual a eje seno de teta. Mas nosso eje agora é rho seno de φ. E isso vai nos dar essas equações. Tá? Então, dessa forma podemos obter as coordenadas retangulares a partir das coordenadas esféricas. E para obter as coordenadas esféricas a partir das coordenadas retangulares, a gente primeiro percebe que ρ quadrado é igual a x quadrado mais y quadrado mais z quadrado. Isto é devido ao seguinte, ¿no? Tenemos que aquí tenemos este triángulo rectángulo, podemos aplicar Pitágoras, teríamos ρ quadrado, a hipotenusa, ao quadrado é igual aos catetos, a soma dos catetos, a soma dos quadrados dos catetos, né, que seria z quadrado mais r quadrado. Mais r quadrado é x quadrado mais y quadrado. Então, aí temos essa igualdade. E junto com essa equação 2, e usando essas equações, essas equações do número 1, vemos ou podemos obter, tá, as coordenadas retangulares para o ponto que está dado em... desculpe, né? Podemos obter as coordenadas esféricas, certo? A partir das coordenadas retangulares dadas. Então, vamos ver um exemplo. O caso mais simples é quando a gente tem as coordenadas esféricas de um ponto e queremos obter as coordenadas retangulares, né? É usar essa equação e fazer as continhas, tá? Então, se a gente tem um ponto que tem essas coordenadas esféricas, quais seriam as coordenadas retangulares? Bem, aplicar essas fórmulas, né? Lembrando que 2 seria o ρ, π quarto seria o θ e π tercios é a coordenada φ. E depois encontrar os resultados. Ok? Agora, se a gente tem as coordenadas retangulares de um ponto, quais seriam as coordenadas esféricas desse ponto dado em essas coordenadas retangulares? Bem, então, primeiro temos que usar essa equação para determinar a primeira coordenada esférica. Em nosso caso, x é 2 raiz de 3, y é 0 e z é menos 2. Então, calculando a soma dos quadrados e tomando a raiz quadrada, obtemos que ρ vai ser 4. Tá? Bem, então temos ρ é 4. E agora poderíamos usar, temos que ρ é 4, né? Então temos z é menos 2, ρ é 4, mas devemos ter que z é igual a ρ cosseno de φ. Então daí temos que o cosseno de φ deve ser menos 1/2. Tá? Mas note-se que nosso φ varia de 0 a π. Então qual é o ângulo que está entre 0 e π? Está entre 0 e π e que tem cosseno igual a menos 1/2. Esse ângulo φ é 2π tercios. Tá? É 2π tercios. E uma vez que a gente conhece φ, né, podemos substituir em algumas dessas equações. Por exemplo, conhecemos φ, 2π tercios, podemos calcular seno de φ, seno de 2π tercios, também conhecemos ρ, que vai ser, neste caso, 4, lembrar que era 4, e x também conhecemos, 2 raiz de 3. Então, daí podemos encontrar qual seria o θ que verifica essa equação, né? Ou trabalhar com essa equação aqui, que nesse caso seria mais conveniente porque y é 0.
Então, trabalhando com essa equação, lembra que a equação era y igual a rho sen de φ sen de θ. Então, temos que sen de θ vai ser igual a y dividido por rho sen de φ. Mas y é zero, então isto vai ser zero. Então, θ que verifica seu seno igual a zero pode ser escolhido como sendo zero, θ igual a zero. Então, em coordenadas esféricas, temos uma observação, né? Θ aqui pode ser escolhido zero, outra opção seria π. Mas por que não escolhemos π? É porque temos que a coordenada x do nosso ponto é positiva, tá? Se a gente escolhe θ sendo igual a π, vamos obter que nossa coordenada x vai ser negativa, tá? Porque aqui, né? Fazendo θ igual a π, teríamos cosseno de π seria menos 1. E ρ é positivo, seno de 2π tercios vai ser positivo, então x seria negativo, né? Seria menos 2 raiz de 3, que não é verdade, né? Porque nosso x é 2 raiz de 3. Então, escolhemos θ por isso igual a zero, tá? E dessa forma, esse ponto descrito em coordenadas retangulares tem coordenadas esféricas, essa tripla ordenada, 4, 0, 2π tercios. Muito bem. Então, como comentei no início, as coordenadas esféricas simplificam o cálculo de integrais triplas, como vamos ver agora, tá? De fato, elas são úteis em problemas que envolvem simetria em torno de um ponto, tá? E a origem do sistema de coordenadas está colocado precisamente nesse ponto. Então, por exemplo, podemos ver que essa equação é a equação de uma esfera, tá? De raio C. Estamos assumindo que C seja positivo. Mas essa equação no sistema de coordenadas esféricas fica mais simples, porque a expressão do lado esquerdo em coordenadas esféricas seria ρ quadrado. Isso que acabamos de ver, né? A relação entre o sistema de coordenadas esféricas e retangulares. Então, e do lado direito temos c quadrado. Agora, como estamos assumindo que ρ é positivo, então essa equação vai nos levar a essa equação. Ou seja, a esfera de raio C no sistema de coordenadas esféricas é descrito através de essa equação, tá? E nesse sistema de coordenadas esféricas, essa equação vai ser um semiplano vertical, tá? Que seria desta maneira, né? Por exemplo, a gente tem nosso espaço tridimensional, temos o sistema de coordenadas retangulares, temos o ângulo θ, tá? θ igual a C, vamos aqui, vai ser C, né? Seria esse semiplano. Aqui, né? Continua se abrindo. E a equação φ igual a C vai representar um semicone, tá? Com o eixo C sendo o eixo do cone, ou do semicone. Então, ou seja, quando a terceira coordenada esférica for uma constante, vai representar um semicone. Então, neste caso, vai ser assim. Temos nosso sistema de coordenadas retangulares. Se escolhemos φ igual a, por exemplo, C, sendo que está entre 0 e π meios, que seja maior que 0 e menor que π meios, então esse seria o semicone. Isto seria φ igual a C, sendo que C está entre 0 e π meios. Porque aqui temos φ, tá? Agora, se o valor de C estivesse entre π meios e π, os semicones
Agora, né, vamos colocar em azul. Esse semicone seria esse aqui. Então, aqui estamos asumindo que temos nosso φ, que está entre π meios e π. Ok? Bem. Agora bem, vamos a apresentar a fórmula da integral tripla, tá? Em coordenadas esféricas. Ou seja, o que estamos fazendo é apresentar a fórmula da mudança de variáveis da integral tripla das coordenadas retangulares para o sistema de coordenadas esféricas. Então, vamos supor que temos uma função contínua numa região sólida que vai ter o formato de uma cunha esférica. Ou seja, isto quer dizer que nosso sólido é descrito em coordenadas esféricas. Cada coordenada esférica vai estar entre duas constantes. Tá? Temos que ρ está entre A e B, θ está entre alfa e beta e φ está entre C e D. Então, o formato desse sólido está aqui nessa figura. Tá? É mais ou menos essa figura aqui. Agora, essa figura aqui é bom ter em mente para lembrar essa expressão que vamos apresentar agora. Tá? Vai ser essa expressão. Então, quando temos essa região sólida no formato de uma cunha esférica, e supondo que esse A fosse maior ou igual que zero, beta menos alfa seja menor ou igual que 2π, e D menos C seja menor ou igual que π, então a integral tripla dessa função contínua sobre essa cunha esférica, tá? Isto em coordenadas retangulares, vai ser igual a uma integral iterada em coordenadas esféricas, da seguinte forma: vamos a substituir x por essa expressão, que era precisamente a relação entre coordenadas retangulares e coordenadas esféricas. Y vai ser substituído por essa expressão e z vai ser substituído por essa expressão, tá? Em nossa expressão para a nossa função f. E o elemento do volume em coordenadas retangulares é substituído por essa expressão. Aqui tem um erro, né? Está aparecendo duas vezes φ. Aqui está errado. Aqui deve ser diferencial de ρ. Aqui é ρ, θ e φ. Então estamos integrando primeiro em relação a ρ, depois em relação a θ, depois em relação a φ. Tá? Note-se que faz sentido porque a primeira integral, os limites de integração são a e b, sendo que esses limites de integração correspondem a ρ. E aqui temos uma expressão ρ quadrado seno de φ, tá? Que não devemos esquecer colocar. Então, na próxima aula vamos ver que essa expressão vai ser denominada, vai ser o jacobiano, né, da mudança de variáveis. Tá? Em coordenadas polares, tínhamos, quando a gente mudava, né, de coordenadas retangulares para coordenadas polares, a gente escrevia r coseno de θ, x substituíamos por r coseno de θ, y por r seno de θ, e lembrar que aparecia um r, né? Um fator r que multiplicava a nossa função, e depois tínhamos dr de θ. Então, esse r, vamos ver na próxima aula, que vai ser o jacobiano da mudança de variáveis das coordenadas cartesianas para as coordenadas polares. Tá? Bem, então, quando a gente trabalha em coordenadas esféricas, ou seja, descrevemos nosso sólido em coordenadas esféricas, a gente deve fazer essa troca, né, do elemento do volume em coordenadas retangulares por essa expressão, o ρ quadrado seno de φ. E aqui, novamente,
D de Rho, tá? Tem um erro de digitação. Aqui seria defi, né? Defi. Não tem essa vírgula, tá? Então, só para deixar claro, esse dv é trocado por Rho ao quadrado sem defi, diferencial de Rho, diferencial de teta, diferencial de phi. Ok. Agora, bem, essa expressão aqui é precisamente o elemento do volume de essa pequena ou infinitesimal cunha esférica em coordenadas esféricas, tá? Então, é por isso que temos esse termo. E, bem, para lembrar essa expressão aqui, é importante ter em mente essa figura. Então, note-se que neste caso, esse sólido, tá? Temos, é descrito, né? Temos que o Rho vai variar de Rho até um incremento em Rho, que seria esse aqui, diferencial de Rho. Então, essa variação de Rho até Rho mais diferencial de Rho. E temos que o θ vai variar de, bem, vamos supor que aqui temos θ até mais um diferencial de θ, e o φ vai variar, né? A variação de φ vai variar de φ até um φ mais diferencial de φ, tá? Então aqui estaria o diferencial de, o incremento de φ, né? Diferencial de φ, ok? Depois, bem, como aqui temos um setor circular, esse comprimento sabemos que pode ser calculado, né? Temos um ângulo aqui, vamos chamar beta, e aqui tem comprimento L, e esse for um segmento circular, então o comprimento aqui é L por beta, é por isso que aparece esse termo aqui. E similarmente, aqui temos essa expressão, tá? Vai ser aqui, né? Ok? Isso é porque, bem, note-se que temos lembrar, né? Isto aqui era o Rho sem de, lembrar aqui, o Rho sem de φ, né? Isto aqui que está aqui. Então, esse é o Rho sem de φ. Esse comprimento vai ser Rho sem de φ. E temos esse segmento circular novamente. Esse segmento circular, só que aqui o ângulo é essa variação em θ. Então, é por isso que esse comprimento vai ser o Rho sem de φ diferencial de θ. Então, temos esse sólido com esses comprimentos aqui, né? Aqui podemos pensar como bem, é uma região sólida, curva, que precisamente tem esse formato de uma cunha esférica, tá? Como calcularíamos o volume? Bem, o volume, inicialmente podemos considerar, supondo que essa cunha esférica seja bem pequenininha, podemos aproximar ou considerar como um paralelepípedo, ¿no? Un paralelepípedo o uma caixa retangular que tenha essas dimensões, que tenha dimensão de diferencial de φ, que tenha Rho sem de φ diferencial de θ, e que também tenha essa dimensão de Rho diferencial de φ. Tá? A gente pode fazer essa hipótese, tá? Ou seja, podemos aproximar o volume desse sólido, descrito em coordenadas esféricas, por uma caixa retangular com essas dimensões.
Agora, aqui sim é mais simples calcular o volume, né, dessa pequena caixinha. Seria precisamente o produto das dimensões, né? Que seria produto, aqui vai dar ρ ao quadrado, temos 100 de φ, com esses diferenciais, que é precisamente essa expressão que está aqui. Tá? Então temos diferencial de ρ, diferencial de θ, diferencial de φ. Então, dessa maneira, a gente pode decorar essa expressão, né, que aparece nessa fórmula 3. Tá? Ok. Agora, é importante ver exemplos, né? Vamos ver exemplos. Então, só mais uma observação. Lembrar que essas coordenadas esféricas são utilizadas nas integrais triplas quando as regiões sólidas têm como superfícies cones, tá? Ou esferas. Tá? Ou seja, temos regiões sólidas cuya fronteira, ou melhor dito, o sólido vai estar delimitado por superfícies formadas por cones e esferas. Tá? E nesse caso, a gente é conveniente usar coordenadas esféricas. Então, vejamos um exemplo. Neste caso, queremos calcular essa integral tripla e B é a bola unitária, essa bola unitária. Então, aqui nosso sólido, né, é a bola unitária. Tá? Agora, como calcular essa integral tripla? Então, neste caso, vamos usar o teorema recém-apresentado, essa equação 3. E para isto, temos que descrever nosso sólido em coordenadas esféricas. Então, uma esfera de raio A, tá? Vamos supor que vamos chamar a esfera de raio A, vamos chamar esfera de raio A. Em coordenadas esféricas é descrito como ρ ou θ φ, sendo que o ρ vai variar de 0 até A, o θ vai variar de 0 a 2π e o φ vai variar de 0 a π. Ok? Em particular, para uma esfera de raio 1, vamos ter essa descrição. Muito bem. Agora, note-se que nosso sólido, as coordenadas esféricas de nosso sólido estão entre duas constantes. Então, podemos aplicar o resultado anterior. Então, essa integral tripla que está em coordenadas retangulares vai resultar em integrais iteradas, né? 3 integrais iteradas. Sendo que temos que substituir x, y e z por essas respectivas expressões. Agora, lembrar que em coordenadas esféricas, a expressão x quadrado mais y quadrado mais z quadrado transforma-se em ρ quadrado. Tá? Isso é importante ter em mente, porque simplifica, né? Não precisamos fazer a cada momento, quando a gente tem x quadrado mais y quadrado mais z quadrado, estar fazendo as contas. Né? Já sabemos que vai ser ρ quadrado. Então, essa expressão, ao passar em coordenadas esféricas, x quadrado mais y quadrado mais z quadrado seria ρ quadrado, que está aparecendo aqui. A 3 meios, né? Então, nos integrando em coordenadas esféricas seria essa expressão, que claramente a gente simplifica e fica, né? Temos até o momento exponencial de ρ ao cubo. Agora, lembrar que temos que multiplicar por essa expressão ρ quadrado sem de φ, né? Ρ quadrado sem de φ. Depois temos diferencial de ρ, diferencial de θ, diferencial de φ. Então, que está aqui, né? Ρ quadrado sem de φ, diferencial de ρ, diferencial de θ, diferencial de φ. Bem, estamos integrando primeiro em relação a φ. Φ varia de 0 a 1, θ varia de 0 a 2π e φ varia de 0 a π. Pronto. E após simplificar, temos que nossa expressão ficaria, nosso integrando seria e
exponencial de rho ao cubo, rho ao quadrado, sem de φ. Pronto. E, bem, essas integrais iteradas podem ser calculadas dessa forma, correto? E agora é fazer as contas, né? Podemos calcular rapidamente cada integral. Aqui vocês podem pensar fazer substituição, né? A gente escreve rho cubos como sendo u, tá? E vai nos dar que a primitiva de rho quadrado exponencial de rho cubo vai ser exponencial de rho cubo dividido por 3. Avaliamos em 1 menos avaliado em 0, multiplicado por esse integral que seria 2π, o resultado. E a primitiva do seno é menos cosseno. Avaliamos em π menos avaliado em 0. E obtemos essa resposta. Então, vocês veem, né, que essa integral ficou bem simples de calcular em coordenadas esféricas. Agora, se vocês tentam calcular isto em coordenadas cilíndricas, ou desculpen, em coordenadas retangulares, vocês vão ver que não vão conseguir avançar em diante, né? Vai ser complicado, porque vamos ter que calcular a primitiva de funções desta forma, né? Aqui mais uma constante, por exemplo, a 3 meios. Primitiva dessa função, que segundo as técnicas que a gente viu até agora em cálculo 1 e cálculo 2, bem, não sabemos, né? Isto quando integramos em relação a x. Então, vemos a importância das coordenadas esféricas, tá? Para simplificar o cálculo dessa integral tripla. Agora, essa fórmula 3 que acabamos de ver, note-se que nosso sólido tinha um formato de cunha esférica. Isso significa que as coordenadas esféricas estavam entre constantes, tá? Mas a gente pode estender um pouco esse resultado, essa equação 3, para um sólido que tenha, bem, uma forma um pouco mais geral, tá? Ou seja, neste caso vamos deixar que a primeira coordenada esférica, tá, varie entre duas funções contínuas de θ e φ, tá? É algo similar que no caso de coordenadas polares, né? Lembrar que no caso de coordenadas polares, primeiro a gente considerou um retângulo polar, ou seja, o eje variava entre duas constantes e o θ também entre duas constantes. E depois vimos um caso mais geral, que era quando o θ variava entre duas constantes, mas o eje variava entre duas funções contínuas de θ, né? Poderia ser desta forma. E aqui, talvez assim, podemos deixar. Talvez que seja algo assim. Então, essa seria nossa região mais geral que o retângulo polar. Então, neste caso, essa região vai ser uma região sólida mais geral que nossa cunha esférica, tá? Porque nosso rho tem a liberdade de variar entre duas funções de θ e φ. Então, e bem, depois θ e φ ficam variando entre constantes, tá? Estamos supondo que nossa função g de 1 seja maior ou igual que 0, tá? Que seja g1 e g2 contínuas. Então, nesse caso, a integral tripla sobre esse sólido E, novamente aqui tem o mesmo erro de digitação, aqui deveria ser diferencial de ρ, tá? Diferencial de θ, diferencial de φ. Note-se que fica quase similar, né, que a equação 3. Na equação 3 aqui tínhamos constante, né? Aqui se fosse uma constante que tínhamos chamado de A e B, aqui seria A, aqui seria V. Isso no caso de cunha esférica. Agora, no caso de uma região mais geral que nossa cunha esférica, já não temos A e B, né? Os limites de integração são precisamente essas duas funções
continuas. Y nuevamente sustituimos x por esa expresión, y por esa expresión, z por esa expresión. Colocamos ese factor, rho cuadrado sen de phi, y ven, tenemos esa orden de integración. ¿Tá? Primero vamos a integrar aquí en relación a phi, hizo para regiones de esa forma. Después en relación a teta y después en relación a phi. Y aquí podemos variar a orden de integración, porque vemos que teta y phi están variando entre constantes. Entonces, para ese tipo de regiones siempre debemos integrar primero en relación a phi. Aquí en este caso, el resultado fue presentado primero integrando en relación a phi, después en relación a teta, después en relación a phi. Mas a gente puede mudar a orden de integración. ¿Tá? Esto porque vemos que nuestras coordenadas esféricas están entre duas constantes. Bem, então agora tentemos aplicar essa fórmula 4 num exemplo. E vamos querer calcular o volume do sólido delimitado por esse cone e por essa esfera. Bem, aqui já estamos apresentando as superfícies que delimitam nosso sólido. Né? Temos essa esfera. Essa seria a esfera, tá? E o cone seria esse aqui. Agora, essas superfícies se intersetam nesse círculo. Né? Podemos ver que vai ser um círculo, fazendo a igualdade dessas equações. De fato, igualdade dessas expressões. Né? Essa expressão igual a essa expressão. E, bem, então, qual vai ser nosso sólido delimitado por essa superfície? Seria precisamente isto aqui. Okay? Que tem um formato, digamos assim, de um cone de sorvete, né? Aqui está o cone e aqui está o sorvete. Bem, então qual é o volume desse sólido? Então, sabemos que o volume vai ser a integral tripla da função constante 1 sobre a região sólida E. Agora, podemos ver que nosso sólido está delimitado, né, por esfera e por um cone. Então, é apropriado ou é conveniente usar coordenadas esféricas. Então, a gente completando quadrados pode ver que essa esfera passa pela origem e o centro dessa esfera está nesse ponto. Tá? Agora, em coordenadas esféricas, como vai ser descrita essa superfície, essa esfera? Lembrar que do lado esquerdo, isto seria ρ quadrado, e em coordenadas esféricas, z igual a ρ cosseno de θ. Então, temos essa equação. Mas o ρ pode ser cortado, um ρ, né? E nossa equação fica dessa maneira. Ou seja, em coordenadas esféricas, essa esfera centrado nesse ponto e tendo o raio um meio, né? O raio vai ser um meio. Temos que sua equação em coordenadas esféricas é descrita dessa forma. Tá? Agora, o cone, como é descrito o cone, esse cone aqui, em coordenadas esféricas. Em coordenadas esféricas temos, bem, do lado esquerdo, né? O cone como está? Nosso cone em coordenadas retangulares é z igual a essa raiz quadrada, c igual a raiz quadrada de x quadrado mais y quadrado, mais o z em coordenadas esféricas é esse rho cosseno de phi, x seria, lembrar, é rho sen de phi cosseno de θ, e o y é rho sen de phi cosseno de θ, ou sen de θ. Sen de θ. Correto? Agora, elevando ao quadrado, isto vai nos dar essa expressão. Tomando raiz quadrada e simplificando,
essa expressão fica igual a rho sem de φ. Então daí temos que rho vai embora e temos que o cone, esse cone, em coordenadas esféricas é essa equação, que seria tangente de φ igual a 1. Então, qual é o φ que está entre 0 e π que verifica essa equação? É π quartos. Então, o nosso cone em coordenadas esféricas, esse cone aqui, em coordenadas esféricas, é a terceira coordenada esférica igual a π quartos. Tá? Isso faz sentido porque a gente já viu, né? Note-se que em coordenadas esféricas φ igual a c, quando c estava entre 0 e π meios, era precisamente o cone, o semicone superior. E quando φ fosse igual a c e o c fosse um número que está entre π meios e π, era o semicone inferior. Bem, então, como descrevemos nosso sólido em coordenadas esféricas? Então, já temos que o ρ vai variar de onde a onde. Lembrar que o ρ, se a gente tem um ponto, né, em nosso sólido, vamos apagar essa parte aqui que a gente fez. Se a gente tem um ponto em nosso sólido, esse ponto em coordenadas esféricas representa a primeira coordenada representa a distância, né? A distância desse ponto à origem. Agora, esse ponto, né, vai variar a partir dos pontos que estão no cone até os pontos que estão na esfera, certo? E então, mas os pontos que estão sobre a esfera são descritos como ρ igual a cosseno de φ, e os pontos que estão no cone, né, vai ser, note-se que varia a partir da origem, né? Então o valor mínimo do ρ vai ser 0. Então o ρ varia de 0 até cosseno de φ. Está aqui. Logo, o φ, né? O φ vai variar de 0 até π quartos, né? Que era precisamente a equação de nosso cone. Então, o φ varia de 0 a π quartos e o θ varia de 0 a 2π. Tá? Isso dá para ver claramente se a gente projeta nosso sólido, né? Vemos que para obter nosso sólido o θ tem que variar de 0 a 2π. Correto? Se θ variasse de 0 a π, simplesmente teríamos a metade, né? A metade de nossa região sólida. A metade, neste caso podemos pensar a metade direita, né? Que está à direita do plano XZ. Isso se θ variasse de 0 a π. Então, para considerar todo o nosso sólido, poderíamos considerar, ou devemos considerar θ de 0 a 2π. Agora, como dá para ver pela figura que nosso sólido tem simetria em relação ao plano XZ, então poderíamos considerar θ de 0 a π. Dessa forma, estamos considerando unicamente essa metade, né? Essa metade. E como estamos querendo calcular o volume, então calculamos o volume dessa metade e depois multiplicamos por 2. Se calculamos o volume da metade, temos que considerar θ de 0 a π. Tá? Mas aqui estamos calculando o volume de todo o sólido, então θ de 0 a 2π. Bem, então já temos escrito nossa região sólida em coordenadas esféricas. Agora é aplicar a fórmula 4, né? A fórmula 4, essa fórmula, não esquecer desse fator, ρ quadrado sem de φ, está aqui, né? Nossa função é 1, então fica simples, né? 1 por ρ quadrado sem de φ, integramos em relação a ρ primeiro, o ρ varia de 0 a cosseno de φ, depois integramos em relação a φ varia de 0 a π quartos, e depois em relação a θ de 0 a 2π. E depois é fazer, bem, as integrais iteradas, né? Integrando em relação a φ, desculpem, em relação a ρ,
tenemos Rho cubo dividido por 3 multiplicado por seno de phi. Avaliamos en Rho igual a coseno menos en Rho avaliado en 0. En 0 va a ser 0. Entonces, simplemente avaliando en coseno de phi, vamos a tener esa expresión. ¿Tá? Y ven, en relación a teta, como teta no está apareciendo, entonces podemos escribir de esa forma. Y después tenemos únicamente que calcular ese integrado, ¿no? Ese integrado aquí. Y multiplicado por 2 pi tercios. Aqui fazendo a substituição u igual a cosseno de φ, obtemos que a primitiva desintegrando vai ser essa função. Avaliamos a primitiva em π quartos menos avaliando em 0. Fazendo as contas e multiplicando por 2 pi tercios, obtemos a nossa resposta. Ok, pessoal? Então, nossa aula foi dedicada ao estudo do sistema de coordenadas esféricas e como usar elas, esse sistema, no cálculo de integrais triplas, né? Através dessa equação número 4 e da equação número 3, quando o nosso sólido tinha a forma de uma cunha esférica. Essa equação aqui.